Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem saúda-vos é seu irmão em Cristo, João Pedro. Pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui no dia de hoje para trazer mais um vídeo aqui. Eu quero pedir desculpa aos meus queridos irmãos inscritos aqui no canal por quase um mês aqui sem vídeos aqui no nosso canal. Mas hoje estamos aqui para trazer mais um vídeo. Quero dizer também que me mudei do estado de São Paulo para o estado de Pernambuco. Estou atualmente morando na cidade de Serra Talhada e por esse motivo e por outras responsabilidades eu não pude estar gravando vídeos aqui, mensagens para postar aqui no nosso canal do YouTube. Mas eu quero agradecer os 471 inscritos que conquistamos pela graça e misericórdia de nosso Senhor, e eu quero agradecer a todos vocês e peço encarecidamente que continuem divulgando nosso canal para todos, em nome de Jesus. Bom, irmãos, como vocês viram pelo título, hoje é mais um vídeo da nossa série As 7 Igrejas da Ásia, e vamos estar falando hoje sobre a igreja de Laodiceia. Vocês viram no título que eu coloquei Laodiceia, a igreja da mistura. Então nós vamos estar falando sobre essa igreja. Mas antes vamos estar fazendo a leitura bíblica que se encontra no livro de Apocalipse, no seu capítulo 3, o versículo 14 em diante. Nós vamos ler essa carta que Jesus mandou para a igreja de Laodiceia. E vamos estar estudando a geografia bíblica deste lugar e trazendo o contexto histórico para o que o Senhor quer nos falar no dia de hoje. Então, a palavra vai estar aparecendo no seu visor, e os irmãos que têm Bíblia em casa quiser acompanhar também, pegue a sua Bíblia e vamos ler. Apocalipse capítulo 3, o versículo 14 ao versículo 22. E diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele serei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então, irmãos, vocês viram aqui essa palavra muito conhecida de toda a igreja do Senhor que se encontra no livro de Apocalipse. Esse tema que é muito rodeado, muito estudado, muito sistematizado pela teologia para falar. Então, irmãos, vamos falar aqui primeiro sobre o significado do nome Laodiceia. Laodiceia vem do grego, que significa Laodíquia. É uma cidade. Esse nome Laodiceia significa aquela que é justa com a sua comunidade. É uma cidade turca localizada numa rota comercial, irmãos, importante, que ficava na região da Frígia e Lídia, a cerca de 60 quilômetros ao leste de Éfeso. Então os irmãos se lembram do último vídeo que eu fiz dessa mesma série falando sobre a igreja de Éfeso. Nós falamos sobre a característica daquela cidade, que ela era uma cidade que foi perseguida, né? O templo da deusa Diana estava ali naquela cidade, então os crentes foram muito perseguidos ali. Então aconselho a você que não assistiu o nosso vídeo, que vá assistir. O link está aqui na descrição, está passando um card aqui em cima para os irmãos assistirem. Então vamos ver aqui a cidade de Laodiceia, irmão. Quero falar aqui um pouco sobre a situação da cidade. A cidade de Laodiceia, ela era uma cidade muito grande, muito evoluída.
A primeira cidade, irmãos, onde está registrado, tanto pela história quanto pela palavra de Deus, que ela teve o primeiro hospital de olhos, ou hospital de oftalmologia. Veja, naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, um hospital de olhos, um hospital de oftalmologia era um símbolo muito grande para uma cidade se desenvolver. Veja também, irmãos, ela tinha o banco central da época, estava em Laodiceia. A cidade onde havia muitos doutores, muitos médicos, muitos ricos, mas a cidade de Laodiceia tinha um problema, irmãos, ou seja, na parte material estava ótima, estava maravilhosa, tinha muita coisa, tinha muito dinheiro, o dinheiro corria muito naquela cidade, mas havia um problema. A cidade que tinha tudo não tinha uma coisa que era o mais importante, a água. Como é que eles iriam beber? Como é que eles iriam viver? Aquela cidade só tinha água salgada, mas os irmãos sabem que a água salgada é imprópria para o consumo humano. Agora veja, uma das cidades mais bem desenvolvidas da Ásia Menor, faltava água. Mas, irmãos, havia uma esperança para Laodiceia. Havia, irmão, duas cidades vizinhas de Laodiceia. Do lado esquerdo havia a cidade de Hierápolis. No meio, Laodiceia. E do lado direito havia a cidade chamada de Colossos. Veja, irmãos, que a cidade de Hierápolis, com suas águas termais, águas quentes, são aquelas águas que brotam do chão e eram medicinais essas águas. Quem tem hipertensão, dores nas juntas, aquela famosa doença fibromialgia, né, que é uma inflamação nas juntas, se você entrasse nessas águas de Hierápolis, você era curado, porque eram águas quentes que brotavam do centro da terra naquela cidade. Já Colossos tinha uma água muito fria, uma água muito gelada, né? Então, como Laodiceia tinha muito dinheiro, era uma cidade muito rica, ali tinha muita gente, eles disseram, vamos fazer um aqueduto. Aqueduto é esgoto, cano, né, como nós dizemos hoje em dia, saneamento básico, né? E eles fizeram um esgoto que trazia a água de Hierápolis do lado esquerdo e trazia a água de Colossos do lado direito. Agora veja, irmãos, a água salgada de Laodiceia e a água quente. Veja aí, ó, a mistura que vai acontecer. E veja, preste atenção no título do vídeo. A mistura, a água quente de Hierápolis e a água fria de Colossos, quando se juntou, ficou morna a água. Veja aí, a água ficou morna, porque quando você mistura água quente com água fria, muito fria, quando ela se choca, ela se torna morna. E veja que a palavra de Deus dizendo no versículo 16, assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, tá vendo? Então havia essa mistura, a água quente e a água fria, quando se chocou virou morna. Então Deus está dizendo aqui para Laodiceia, assim que vocês são mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Deus usou a situação social, o contexto da cidade naquela época contra eles próprios. Veja aí, irmãos, Deus usou uma coisa que estava acontecendo entre eles para acusar a própria igreja de Laodiceia. E é importante dizer também, irmãos, que essa igreja de Laodiceia foi fundada, veja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Amém? Foi fundada pelo apóstolo Paulo, assim como a maioria das igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja de Colossos, né? Porque nós temos a carta aos Colossenses. Então, a maioria das igrejas foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Mas, irmãos, vocês devem estar se perguntando o que tem a ver a carta que Jesus mandou para a igreja de Laodiceia com esse contexto que eu coloquei de água de Hierápolis, de água de Colossos. Veja, os governantes de Laodiceia mandaram fazer esses aquedutos. E veja bem, irmãos, quando chegou essa água, misturou. E assim é a vida do crente. Quando a gente mistura a água quente, que é a água do Espírito, a palavra de Deus, com a água fria, com as coisas do mundo, as coisas
pecado, essas coisas que desagradam o Espírito de Deus, acontece o choque espiritual. Veja aí, veja que é a mesma coisa que aconteceu na cidade de Laodiceia. Acontece esse choque espiritual. E isso atrapalha na vida espiritual, na caminhada espiritual do crente. Então, irmãos, veja aí, a cidade de Hierápolis, água quente, que simboliza a palavra de Deus, que é a fonte inesgotável de sabedoria e entendimento. E a cidade de Colossos, a água geladíssima. Quando as duas se chocou, morno, ficou morno. E a mesma coisa é o crente. Quando o crente mistura Deus com o mundo, com as coisas do mundo, com o pecado, ele fica morno. E morno, Deus não aceita, Deus vomita. Veja, irmãos, a gente bebendo uma água quando está muito quente e a gente querendo uma água gelada, você pega no copo com a sensação ou o desejo que aquela água esteja gelada. Mas aí quando você bebe e você vê que aquela água está morna, você meio que fica ou com ânsia de vomitar alguma coisa assim, porque você estava pensando que seria uma água gelada que iria saciar sua sede num dia de quintura. Não é verdade? E a mesma coisa é com o Senhor. Deus quer que nós estejamos quentes na sua presença, não morno. Porque ou a gente é quente ou a gente é frio. Meio termo não presta. Não tem como a gente ficar um pé na igreja e outro no mundo. Não tem como a gente estar ou é da igreja 100% ou então não é. Não adianta ficar dentro da igreja pecando, fazendo tudo de errado e depois chegar lá na igreja, glória a Deus, aleluia. Aí começa a falar em mistério. Isso aí não é de Deus, não é o Espírito Santo que está agindo. Isso é coisa da carne. Isso não provém do nosso Senhor. Então veja aqui, irmãos, continuando aqui na sociedade de Laodiceia. O povo estava bebendo essas águas, mas foi proibido pelos médicos, pois estava dando doenças. Que não sei, os irmãos médicos aí que nos assistem, que eu sei que tem alguns aí, os irmãos de Portugal, os irmãos dos Estados Unidos que estão nos assistindo, que criava doenças nos habitantes de Laodiceia. E é isso que Jesus disse para aquela igreja: quem dera vocês fossem frio ou quente, mas como são mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Tem crente que quer servir a Jesus, mas ainda tem coisa do mundo nele. Está como a mulher de Ló. Veja uma mulher de Ló. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 19. Veja aqui, irmãos, o exemplo da mulher de Ló. Gênesis capítulo 19, versículo 24 ao 26. Veja aqui, Deus livrou aquele povo de Sodoma e Gomorra, mas o coração deles estava preso. Veja aqui, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, veja aí, olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Tá vendo? E a mesma coisa é o crente. Deus libertou o crente do mundo, mas se ele olhar para trás, ele vira uma estátua de sal. Veja também, irmãos, nós temos mais um exemplo na Bíblia Sagrada. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, e no meio do caminho eles disseram: Moisés, tu tirou a gente do Egito para a gente morrer no meio do deserto? Começaram a murmurar, por isso que Deus deixou eles ficarem 40 anos, era 40 dias do Egito até na terra prometida, mas eles ficaram 40 anos andando em círculos, para que eles aprendessem a não murmurar contra o Senhor, porque quando o Senhor promete uma coisa, Ele cumpre. Glória a Deus por isso. Então veja aqui, Deus libertou eles de Sodoma e Gomorra, ainda falando que os irmãos sabem que Sodoma e Gomorra era uma cidade muito, vamos dizer, uma cidade muito errada. Os irmãos sabem que nós temos aí que registro de que os primeiros homossexuais foram dessa cidade. E esse pecado, os irmãos sabem que não agrada a Deus, isso não provém do Senhor. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então, naquela cidade havia muitos homossexuais. Isso aí gerou
tristeza no coração de Deus, raiva, e a ira e o pecado do povo chegou até a narina de Deus. A Bíblia fala, o pecado do povo chegou até a narina de Deus e acendeu a ira do Senhor contra aquela cidade. E Deus fez chover fogo do céu e quis salvar apenas a família de Ló. Então Deus salvou eles, mas eles estavam, irmãos, com medo. Com saudade das coisas do mundo, daquela cidade. E veja o que a palavra de Deus nos diz em João, 1 João, vamos abrir a nossa Bíblia, 1 João, no seu capítulo 2, o versículo 15 e 16. Vamos ver, irmãos, esse versículo aqui é muito conhecido, mas eu quero ler com a igreja, porque tem crente que acha que a gente está brincando, e a gente não deve brincar. O Senhor está a portas, a qualquer momento Ele vai voltar para buscar a sua igreja. 1 João, no seu capítulo 2, e o versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, veja aí esse versículo muito conhecido, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, veja aí, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Os irmãos sabem que concupiscência é o pecado do desejo, é o pecado da imoralidade sexual. Enfim, concupiscência da nossa carne, o nosso pecado. A concupiscência dos olhos, que é o desejo. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o versículo 17, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja aí, meus irmãos, está vendo como é que Deus quer a separação? Quando nós se misturamos com o mundo, não dá certo. Deus nos salvou para ser legitimamente crentes, cristãos verdadeiros. Glória a Deus por isso. Então, Deus salvou eles, mas ainda tinha coisas do mundo, ainda tinha saudade. O amor de Deus não a mulher de Ló, a família, enfim, eles estavam com desejo de voltar às coisas do mundo. E isso não dá certo para o nosso Deus. A palavra de Deus diz o quê? Não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus, ou servimos o mundo, ou o Senhor deste mundo, o Senhor deste século, que é o próprio Satanás, que Deus entregou este mundo a ele. A própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, não é dominado por ele, né? Porque todo o controle está na mão de nosso Deus, ele só faz se Deus permitir. Mas veja que o controle está na mão de Deus, mas quem vem agindo a cada dia mais é Satanás. Você pode ver que se Deus estivesse dominando, agindo na vida do povo, o mundo não estava como está hoje. Porque Deus é amor, Deus é santidade, Deus é carinho, Deus é alegria, enfim. E o diabo não quer isso, o diabo quer a depravação espiritual do homem. Assim como ele fez com o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, naquele dia. Então, veja, tem gente que fala assim: eu quero ser crente, mas não vou deixar minhas vaidades, não vou deixar de cortar meu cabelo, não vou deixar, eu digo isso aqui para as irmãs, inclusive nós falamos aqui em outro vídeo sobre cabelo, sobre calça comprida, sobre brinco, enfim, falamos sobre todos isso. Os irmãos vejam aí as outras playlists, os outros vídeos. Então, não vou deixar aqui, as irmãs, minha calça comprida, meu brinco, não vou deixar, e nem pensar, elas dizem, nem pensar, nunca eu vou fazer isso. Aí eu pergunto: Jesus padeceu, morreu, foi crucificado, sofreu tudo por nós, e vocês não querem deixar essas vaidades do inferno, irmãos? Isso não é de Deus, isso não provém de Deus, isso aí foi criação de Satanás para se vingar do Senhor e acabar com a sua criação. Veja a mesma coisa da tatuagem, que eu falei aqui também em outro vídeo. Tatuagem, piercing, enfim, brinco, isso aí é tudo coisa contra a palavra de Deus. E aí eu pergunto: quem foi naquele momento ali que Jesus estava passando, as chicotadas, a surra que deram em Jesus, né? A crucificação, que é o ato mais importante e que todos conhecem, que aconteceu? Veja ali, Jesus não disse um ai. A palavra de Deus diz que como cordeiro mudo,
ele foi ao matadouro. Não disse um ai, não disse um oi. E vocês, muitos, né? Não quero generalizar, mas muitos. Eu dei aqui o exemplo das irmãs, porque muitas pessoas deixam, digo as mulheres, muitas mulheres deixam de vir à igreja porque não querem deixar essas vaidades. Não querem deixar essas coisas que, querendo ou não, irmãos, nos afastam de Deus. Nos afastam de Deus. Então, nós lemos aqui, se nós amarmos o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em nós. Então, devemos deixar essas coisas. E eu coloquei aqui, cuidado, igreja. Se ficarmos meio crente e meio mundano, o diabo nos pega na esquina, que nem diz o ditado. Veja, irmãos, que eles misturaram as águas e ficaram doentes. A mesma coisa somos nós cristãos. Se misturarmos Deus com o mundo, o Senhor nos vomita, o Senhor abomina as nossas práticas. E agora é a hora de ser ou não ser. Não tem tempo mais para brincar, nunca teve, e agora que não é mais tempo para brincar, igreja. Jesus está voltando e só vai ser salvo os lavados e remidos no sangue de Jesus. Não é tempo mais para brincar. Jesus está voltando. Estamos no apagar das luzes. A porta está se fechando. Quem é crente, coloca mais lenha no teu fogo. E quem é frio, acende essa fogueira. Glória a Deus. E quem é morno, tira essa mornidão e se joga na fogueira do Espírito Santo de Deus. Saia desse mundanismo. O Senhor tem projeto na vida de todos que estão me ouvindo, estão nos assistindo aqui pelo YouTube, pelas plataformas digitais. Deus tem projeto na vida de cada um. Ninguém nasceu por nascer. Ninguém nasceu sem ter um sentido. Ninguém nasceu sem ter um objetivo nessa vida. Todos nós nascemos para um projeto, para um objetivo nessa terra que foi instituído pelo nosso Deus um dia antes de nós nascermos. Jesus disse para Jeremias: antes que nascesse, antes que estivesse gerado no ventre de tua mãe, escolhi, e as nações te dei por profeta. Glória a Deus por isso. E isso é a mesma coisa para a nossa vida. Então, não devemos pensar: eu não sou nada, eu não faço nada, eu sou um lixo, eu vim para essa vida para fazer nada, para não ser nada. Não, todos vieram com algum objetivo. Ninguém nasceu por nascer. Todos nasceram para cumprir a missão nesta terra. É só nós colocar na disposição e deixar toda a prática do pecado. Vamos vigiar, irmãos, pois o diabo está doido para roubar a nossa coroa. Veja que foi um dos avisos que o Senhor deu para a igreja de Laodiceia. Veja no seu capítulo 3 também, de Laodiceia não, de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 11. Olha o que diz: eis que venho sem demora. Esse versículo é muito conhecido também. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E veja aqui, o diabo está doido. A palavra de Deus diz que ele brama como leão, procurando a quem possa tragar. E quem não estiver na brecha, quem não estiver grudado com o Espírito de Deus, quem não estiver grudado com o Espírito Santo, não tem como, vai cair, vai entrar no pecado, não vai dar certo. E veja aqui, então, irmãos, vamos aceitar o que o Senhor pede e vamos nos distanciar do mundo. Não vamos nos misturar com o mundo e não vamos misturar o mundo com Deus. O Senhor não se agrada disso. Veja, irmãos, aquele versículo que diz assim: que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem Deus com o diabo? Não tem nenhuma comunhão, irmãos. Veja, se você olhar para uma campina de noite, pode ter um monte de mato lá, mas se tiver uma casa e tiver uma luz acesa, você vê aquela casa. Por quê? Porque a luz resplandece no meio das trevas. Então você vê aquela casa de longe. Então, irmãos, a mesma coisa é um crente, é um cristão. Quando ele aceita servir ao Senhor, ele coloca o desejo de aceitar a Jesus no seu coração. Então, ele deixa a prática do pecado, deixa as coisas do mundo para servir ao Senhor. E com isso, Deus o abençoa e o faz
forte. Se era ladrão, Jesus liberta da prática do roubo. Se era prostituta, Jesus liberta da prostituição. Se era drogado, Jesus liberta do vício das drogas, do álcool. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele pega uma pessoa do lixo, a pessoa do nada que para a sociedade não tinha mais perspectiva de vida, e ele pega aquela pessoa, transforma e coloca em lugar de príncipe, como diz a palavra do Senhor. Não é verdade, irmãos? Então vamos aceitar e obedecer o que o Senhor pede. Para sermos crentes, o Senhor gosta do servo submisso. Então, se você gosta de ser submisso ao seu pastor, ao seu líder, ao seu irmão, à sua irmã, enfim, que tem a hierarquia, né, da igreja. Então, se você gosta de obedecer à hierarquia, obedeça à hierarquia das hierarquias, que é o Senhor nosso Deus, que está acima de todos. Ninguém está acima de nosso Deus. O próprio diabo quis ficar no lugar de Deus e Deus mandou que ele saísse do céu, foi expulso, porque a palavra de Deus diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Veja, em Deuteronômio 32, 39, já estamos encerrando o vídeo. 32, 39, livro de Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 39. Veja aqui. Glória a Deus. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Veja que aqui a palavra Deus comigo está dizendo Deus em letra minúscula. Não está falando aqui Deus em letra maiúscula, porque Deus em letra maiúscula é Ele, é o Todo-Poderoso. Então Deus está dizendo aqui, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Então veja, Deus é poderoso, irmãos, não há para correr, não há para onde correr. O próprio salmista diz, se eu estou no abismo, ali tu estás. Se eu ficar debaixo das águas, ali tu estás também comigo. Então tem até um hino para as crianças que diz assim, não dá para brincar de esconde com Deus, não dá para viver longe do seu amor, não importa onde for, Ele olha para mim. Deus sabe, irmãos, onde eu e vocês estamos. Deus sabe o que eu e você fazemos. Então não adianta a gente pagar de querer esconder do seu pastor, do seu líder, mas sabendo que Deus está vendo tudo. E Deus é Deus que revela, irmãos. Deus revela. Deus pode... você pode estar querendo se esconder, você pode estar querendo se esconder do seu líder, do seu pastor, mas Deus pode revelar o que você está fazendo através do dom de revelação, do dom de profecia, do dom de discernimento de espírito. Enfim, esses 3 dons, irmãos, que tem mais outros, que Deus age e revela, né? Inclusive esse tema aí eu já fiz um vídeo também falando, são 2 partes, o discípulo e os dons do Espírito Santo. Então os irmãos entrem aí no nosso canal e vejam os vídeos. Acredito eu que foi o segundo tema de vídeo que eu postei aqui nesse canal. Então os irmãos vão ver lá os últimos vídeos desse canal, vai aparecer para os irmãos assistirem. Então, para terminar aqui, irmãos, o nosso estudo, aceite essa palavra em nome de Jesus. E para terminar, eu queria ler aqui apenas o livro de Gálatas. O livro de Gálatas, no seu capítulo seu capítulo 1, versículos 6 e 8. Vocês vão ver que Paulo se admirou dos Gálatas, porque eles passaram tão rápido do que eles ensinaram para um outro evangelho. Veja aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito esse evangelho que fala contra Jesus.
Então, irmãos, tendo terminado esse estudo, graças a Deus, mais um estudo terminado aqui da nossa série, as 7 cartas à Igreja da Ásia, hoje falando aqui sobre a Igreja de Laodiceia, graças a Deus. E eu quero pedir que os irmãos que estão nos assistindo aqui, os irmãos que chegaram de paraquedas aqui no nosso canal, nunca tinha conhecido o primeiro vídeo que está assistindo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta este vídeo e me ajude na divulgação. Os irmãos apertem no botãozinho que compartilha e pegue esse link desse vídeo e mande para que a palavra de Deus seja espalhada por toda a terra. Amém? É o desejo do meu coração e eu quero agradecer aqui a todos os irmãos que abriram as portas do seu lar. Os irmãos aqui que estão nos ouvindo aí. Às vezes as irmãs estão lavando uma louça ou preparando o almoço e colocam a nossa pregação aí na caixa de som. Eu agradeço, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e de todos os irmãos e irmãs ouvintes da palavra de Deus, os irmãos que estão aqui no nosso Brasil, os irmãos que estão fora do Brasil e são brasileiros. Deus abençoe os irmãos que são estrangeiros também. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus e se Deus quiser estaremos aqui no próximo vídeo, nesse mesmo canal, trazendo sobre outros assuntos para a glória de nosso Jesus. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Não é para a minha glória, é para a glória do nome de Jesus para sempre. Em nome de Jesus eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você e sua família. Tchau.